Pessoal, por favor, responde alguém aí se estão vendo a minha tela. Bem, relé de tempo. O relé de tempo, né, vou ler o conceito e a definição deles. Os relés de tempo são dispositivos empregados nos circuitos de comandos elétricos com o objetivo de fazer a temporização de manobras em circuitos auxiliares de comando ou circuitos de proteção. Então, os relés de tempo, né, se a gente for, o próprio nome já diz, é controle de tempo. Muitas vezes eu tenho necessidade, dentro de um comando de uma máquina, realizar um retardo, tanto para energizar o equipamento, ou como um retardo na desenergização, como um retardo na energização. Então a gente utiliza esse relés de tempo. Então vamos imaginar uma hipótese. É comum em correias transportadoras em que deve-se acionar uma sirene durante 5 segundos antes dela entrar em operação. E como que a gente faz isso? Olha, eu preciso durante 5 segundos, eu vou apertar o botão para ligar o equipamento, porém, apenas 5 segundos depois, esse equipamento entra em operação e a sirene desliga. Então, só vou conseguir fazer esse tipo de comando através de relé de tempo, tá? A simbologia dos relés de tempo. Então, quando eu tenho um relé de tempo retardo na energização, a simbologia ela é uma bobina, tá? Ele é uma bobina igual de um contator. Eu tenho um contato de alimentação dele A1, tenho um contato de alimentação A2. E ele diferencia do retardo na desenergização porque tem a parte toda churada desse temporizador. Então eu tenho um A1 e tenho um A2. Os contatos dele é numerado 15, 16 e 18. Então quando ele é energizado, né, quando tem um retardo na energização, o que vai acontecer? Esse temporizador ele vai ser energizado, vai se contar um tempo e após o término desse tempo pré-ajustado, o 15, 16 vai se abrir, fechando o contato 15, 18. Quando eu tenho um retardo na desenergização, o que vai acontecer? Quando eu desligar a bobina desse relé temporizador, esses contatos que são normalmente fechados, né, eles vão estar normalmente abertos. Então, os tipos de relé de tempo que nós temos. Nós temos o relé de tempo instantâneo na energização, ou seja, no momento que ocorre a alimentação da bobina desse relé, vamos imaginar essa curva, essa forma de onda quadrada aqui representando o tempo. Então, no momento que alimentou a bobina A1 e A2, esse circuito aqui, o temporizador já começa a atuar. Então a gente não tem uma interferência de tempo. A gente vê que a amplitude da minha onda está em 1. Olha, no momento que a alimentação atinge em 1, o contato do meu temporizador também atinge 1. Então, alimentando os dispositivos, inicia-se a contagem do tempo. E simultaneamente os contatos serão ativados após o tempo programado. Os contatos serão desativados interrompendo-se a alimentação durante o processo de contagem do tempo. O mesmo é anulado e os contatos serão desativados. Então, no momento que eu desenergizar o meu relé de tempo, ele vai voltar à condição original dele. Com retardo na energização. Então, olha só, o que é esse retardo na energização? Se a gente observar a forma de onda, no momento que alimenta-se a bobina, olha, a bobina aqui chegou em 1. Olha o contato, o tempo que ele vai levar para atingir 1. Então, houve uma alimentação, porém, após um certo tempo, ocorreu a comutação do contato. O contato se tornou... Pessoal, mantenha o fone de ouvir, o microfone desativado, tá bom? Então aqui eu tenho novamente a alimentação, tá? Essa alimentação
no instante 0, passando para 1, alimentei a bobina do meu temporizador e por apenas um instante t depois houve a comutação do contato. Então, alimentando-se o dispositivo, inicia-se a contagem do tempo. Transcorrido o tempo programado, os contatos serão ativados e só serão desativados quando a alimentação for desligada. Então, quando eu desligar o meu relé temporizador com retardo na energização, volta-se ao normal. Olha só, no momento que eu desliguei, houve um desligamento do meu relé, o contato voltou à condição dele normal. Com retardo na desenergização. O retardo na desenergização, a gente vai ter alimentação, o contato ele está na posição, né, ele ocorre a comutação do contato. Após um certo tempo pré-ajustado, eu desliguei. Olha, a alimentação, olha, a minha alimentação ela foi a 0. Porém, o contato ainda não houve a comutação. Se ele era fechado, permaneceu fechado. Olha. Porém, após um certo tempo ajustado, esse contato vai a 0 juntamente com a alimentação, né? Então, a gente tem um retardo na desenergização. Alimentando os dispositivos, os contatos serão ativados instantaneamente. Haverá comutação dos contatos. Ao desenergizarmos o dispositivo, inicia a contagem do tempo. Após o tempo programado, os contatos serão desativados. Tipos de relé de tempo quanto ao princípio de funcionamento e as características físicas construtivas. Então a gente tem o eletrônico, o analógico e o digital, o pneumático, o eletromecânico e o térmico. Nós trabalhamos muito com os eletrônicos, tá? O relé temporizador eletromecânico, geralmente, não sei se vocês já viram aqueles que a gente faz um ajuste de time. Hoje praticamente ele não existe, não se vê mais dele, mas ele tem uma bola na frente dele que você coloca, né, um clock que você gira e vai se passando o tempo, ele vai mudando a computação dele até chegar naquele tempo que você ajustou para desligar ou ligar, né? Aí fica a escolha. Esse é o eletromecânico. Então, os temporizadores eletrônicos, tá? Os temporizadores eletrônicos que eu comentei com vocês são os mais usuais, são os mais utilizados com maior frequência aí nos painéis de comandos elétricos. São dispositivos usados nos circuitos elétricos com o objetivo de processar a temporização de manobras. Então, existem vários modelos. Eu cheguei até a abrir um catálogo, deixa eu ver se esse catálogo está aberto. Não está aberto. Catálogo da WEG. Da WEG. Eu tinha salvo aqui, mas depois eu mostro para vocês. Então, esse catálogo da WEG, que acontece? Depois vocês digitam na internet. Acho que é o dele que tá, né? Acho que agora todos fecharam o microfone. Todos fecharam o microfone. Beleza. Vou retornar aqui a apresentação, tá? Constituição. A constituição de um circuito eletrônico temporizado que atua sobre um relé magnético. O circuito está alojado em uma caixa de material isolante. Na parte frontal dessa caixa são colocados um seletor de tempo, que gira sobre uma escala numerada.
representado o tempo em segundos, e os bornes para a ligação dos condutores. Então, se nós formos observar aqui, olha, essa imagem às vezes não está muito nítida, vou dar um zoom aqui. Eu tenho aqui o A1, tá? E aqui embaixo, olha, eu tenho o borner A2. É aqui que faz a alimentação, tanto da bobina, né, para a bobina desse relé temporizador funcionar. Então, o princípio que a gente tinha de contator, que tem que se alimentar a bobina A1 e A2, ele vai acontecer. O que não vai acontecer é a questão do campo eletromagnético. Isso acontece de forma eletrônica. Então, é um dispositivo eletrônico. Funcionamento. Quando os bornes A1 e A2 forem energizados, os circuitos eletrônicos entrarão em operação, realizando a temporização pré-estabelecida. Então, você vai observar que, olha, é nesse ponto aqui, olha, que nós vamos ajustar o relé de tempo. Todo relé temporizador, ele possui um dispositivo, um botão de giro para realizar esse ajuste pré-tempo determinado, né, em conformidade à necessidade da operação do seu equipamento. Então, funcionamento A1 e A2 foram energizados, os circuitos eletrônicos entraram em operação, realizando a temporização pré-selecionada através do botão seletor. Uma vez vencido este tempo, é feito o acionamento do relé magnético, que comutará os seus contatos. Então, os contratos 15 e 16 se abrem e fechará 15 e 18, conforme a gente tinha mostrado na figura acima, né? Que é relacionado ao relé temporizador. Aos relé temporizadores. Características elétricas. A tensão de alimentação deles, 24 volts contínuo, 127 e 220. Então, geralmente você vai encontrar eles no mercado com esses níveis de tensão. A bobina desses temporizadores são comercializadas com 24 volts, 127 ou 220. A tensão máxima de serviço normalmente é de 250 volts. Ou seja, o máximo que pode passar pelos contatos desses temporizadores é 250 volts. O mesmo acontece pelo valor de corrente. Então, eu volto a orientar. Nunca vai estar contato do relé temporizador no diagrama de força. Sempre os contatos do temporizador, né, do relé temporizador, vai estar no diagrama de comando. Faixa de ajuste é a faixa de tempo que você vai selecionar. Então, se eu quero relé temporizadores que vai ficar 1 hora, eu vou ter que especificar que o tempo de computação vai ser 1 hora. Mas geralmente os relés temporizadores você tem ajuste ali para segundos, tá? No máximo 1 minuto. Mas você consegue ampliar isso. Os temporizadores pneumáticos é um dispositivo de temporização com características eletropneumáticas, cujo funcionamento é baseado na ação de um eletroímã, que aciona uma válvula pneumática, dando temporização definida e regulável. Esses tipos de temporizadores, pessoal, praticamente a gente não vê mais em funcionamento, tá? Praticamente a gente não vê ele mais em funcionamento. Ele funciona com o princípio de um eletroímã. Então, você tem uma bobina, né, aquele mesmo princípio do relé do contator. Vai acionar a bobina, esse eletroímã vai fechar a comutação e você vai ter um funcionamento, né, um atracamento desses botões aqui. Ó. A constituição dele, né, que tem a vista explodida, não tem necessidade da gente ficar decorando isso aqui não. Mas tem a parte de ajuste e a mola, tá vendo? Essa mola que gera pressão. E no momento que eu gero a pressão desse botão no interior, ele é energizado, essa mola sofre uma compressão e esse temporizador pré-ajustado vai ser o efeito que eu vou ter de ajuste da minha mola. Então, esse ajuste da minha mola vai, ao longo de um determinado tempo, diminuindo a força, até o ponto de chegar a desligar o equipamento ou energizar. Vai depender da função que eu estou querendo utilizar.
Funcionamento do temporizador trabalho. Estando o temporizador pneumático acoplado ao contador e sendo alimentado, o núcleo atrairá o balancinho, que liberará a sanfona, que irá encher-se de ar, deslocando em direção do balancinho. Então foi aquele princípio lá, ó, o princípio da mola. Terminando o tempo regulado, previamente a sanfona estará cheia de ar, pressionará uma pequena alavanca que libera o balancinho. Seu deslocamento provocará a abertura de contato normalmente fechado e também o normalmente aberto. Vamos passar aqui, ó. Temporizador pneumático ao repouso. Estando o temporizador pneumático ao repouso, os contatos NE e NF do temporizador estão em repouso. Quando o contador for alimentado, o núcleo forçará o deslocamento do balancinho em direção à sanfona, pressionando-se para que o expulse o ar nela contido. Também ocorrerá a abertura de contato normalmente fechado e fechamento de contato normalmente aberto. Então aqui, pessoal, depois vocês dão uma lida, mas é só o descritivo de funcionamento desses tipos de temporizadores pneumáticos. Mas isso aqui não se usa mais. A gente trabalha hoje com todos os temporizadores eletrônicos. E no caso, a gente usa, são os eletrônicos, a gente usa o CLP dedicado. Tem uma simulação no CAD Simulink aqui que eu acho interessante, vai ficar mais fácil de entender o que vem a ser um temporizador. Temporizador com retardo na energização e com retardo na desenergização. Então observem aqui, olha. No momento que eu pressionar esse botão, está tendo uma contagem de tempo aqui, olha. Então esse tempo está sendo contado. O que vai acontecer? Houve a comutação e a lâmpada acendeu. Então, se eu desligo o meu temporizador, o contato volta à condição dele normal. Então, esse temporizador aqui é um retardo na energização. Por que retardo na energização? Eu vou apertar o botão para energizar, ele vai ficar contando o tempo. Olha, 4, 3, 2, 1. E quando ocorrer esse contato, zerar o meu tempo, o contato se fecha e acendeu a lâmpada. Quando eu quero, cessou a alimentação, isso é interessante. Olha, no momento que eu vou deixar de ter energia na bobina do temporizador, o que vai acontecer? Automaticamente o meu temporizador vai voltar à condição dele normal. Quando a gente fala com retardo na energização, vocês vão observar o seguinte: houve a alimentação, eu tenho aqui a alimentação, desenergizei, olha, começou a contagem do tempo. Observem que a bobina de T2 foi desenergizada, olha. A partir que houve a desenergização, a minha lâmpada vai voltar ao contato dela original. Então, voltando aqui, ó, vou simular novamente. Energizei a bobina do temporizador. Olha, vou retornar aqui só para vocês entenderem. Energizei. No momento que, observem que quando está energizada, quando ela está em vermelho aqui, ela está energizada. Observem que não está tendo contagem de tempo, ou seja, bobina energizada, não tem contagem de tempo. E o meu contato aqui está aberto. No momento que eu desenergizar essa bobina, esse contato não vai comutar de forma repentina. A um tempo pré-ajustado, ele vai voltar à posição dele de fechado. Então, por isso que eu falo com retardo na desenergização. Olha, vou desenergizar a bobina. Está vendo que o contato continua aberto? Vai se passar o tempo. E aí sim, vai ocorrer a comutação e a lâmpada liga.
Então esse aqui é o retardo na desenergização e esse aqui é o retardo na energização. Olha, mandei ligar, a lâmpada ainda não ligou, olha, ela está aqui apagada. Após um tempo ajustado, aí sim esse contato vai comutar. Ó, terminou a contagem do tempo, ele comuta e a lâmpada acende. Como que a gente faz esses parâmetros aqui no CAD Simulink, tá? O relé temporizador, vocês vão na bobinas, tá? Bobinas e sinalizadores. Eles estão nessa parte aqui, ó. Eu estou usando o AutoCAD Simulink na versão em espanhol, abriu errado. Mas vamos lá. As bobinas estão aqui, ó. Bobina do temporizador com retardo na energização e a bobina do temporizador com retardo na desenergização. Observem que os contatos, gente, tá vendo que o contato, a gente não pode utilizar o contato comum, que era do contator? Olha, esse aqui é o contato que a gente usa e emprega no contator. Eu não posso usar esse contato, eu tenho que usar esses tipos de contato. O contato indicado para temporizadores com retardo na energização, ele tem essa curva aqui, olha, esse arco, tá? O retardo na desenergização, esse arco ele é invertido, ele vai estar aqui, ó, com retardo na desenergização. Bem, e como a gente faz a programação desses temporizadores, tá? Como que a gente faz a desenergização desses temporizadores? A programação desses temporizadores. Basta clicar, coloca-se o nome T1, então todo contato que eu for utilizar que é proveniente a esse temporizador eu vou chamar de T1, e aqui eu tenho um ajuste de tempo. Então olha só, vezes 1 segundo. Então se eu coloquei 5, 5 vezes 1, 5 segundos. Se eu marcar aqui embaixo 5 vezes 10, né? Mudei para cá, 5 vezes 10, são 50 segundos. E se eu marco essa posição aqui, olha, 5 vezes 60, são 300 segundos. Então se a gente comutar isso, se eu colocar aqui 6, né? 6 vezes 60, 360, então 360 segundos. Então a gente vai ficar esperando aqui um bom tempo para esse temporizador fazer a computação dele. Então você pode usar aqui a escala de 1 segundo, né? Eu vou ajustar aqui para 10 e vou dar o OK. Ó, vou fazer novamente a simulação. Novamente a minha simulação. Observem que o tempo aqui agora está contando 10 segundos. Ó. 10, 9, 7. Está energizado. Ó, retardo na energização. O contato ainda não mudou. Enquanto aqui não zerar, não vai energizar a minha lâmpada. Agora houve a comutação. O mesmo acontece aqui. Ó. Então se a gente for fazer, né, dar o stop, se eu quero fazer a minha programação, é a mesma coisa, tá? Vou alterar aqui para 10 segundos e energizei, tá vendo? Ó, enquanto estiver energizado, o temporizador não vai atuar. Desenergizei, ele vai começar a contar a contagem dele de tempo. Ó, foi desenergizado, começa a contagem de tempo. Após passar os 10 segundos, essa lâmpada vai voltar, ela vai entrar em operação, ou seja, retardo na desenergização. A gente também tem um tipo de temporizador, que acho que não tem aqui na apostila, que é o temporizador cíclico, tá? O que é esse temporizador cíclico? Vou ver se eu consigo abrir aqui. O temporizador cíclico é aquele que é o pisca-pisca, tá?
ele se ajusta o tempo para ele ficar ligando e desligando. Então você precisa de um funcionamento tipo um pisca, aqui ó, temporizador cíclico da Coel. Ele tem aqui, olha, esse aqui é mais interessante mostrar a foto. Ele vai ter dois ajustes, tá? O ajuste para desligar e o ajuste para desenergizar. Para desligar e para ligar. Então é um temporizador cíclico. Você tem a diferença dos demais é que eu vou ter dois botões aqui de ajuste. Um para desligar o tempo e outro para desligar. Então são temporizadores cíclicos. Deixa eu ver se a gente tem outros temporizadores aqui, ó. Temporizadores Coel. Esse tipo de temporizador aqui, ó, olha, esses timer Coel programador, tá? Tá sendo muito utilizado esses tipos de temporizadores em painéis de iluminação. Nós fizemos uma prática no laboratório usando fotocélula. E a fotocélula é justamente para você, de acordo com a intensidade de iluminação, você está acendendo a iluminação externa de um determinado ambiente, uma determinada área. Hoje, as pessoas estão optando muito por esse programador horário, que também é um temporizador. O que vem a ser isso? Imagina que eu tenho uma praça onde eu sei que por volta das 18 horas eu tenho que estar acendendo a iluminação. E por volta das 6 horas da manhã eu tenho que desligar. Então, para evitar, como a fotocélula, ela tem uma manutenção um pouco mais constante, as pessoas optam estar usando esse relé temporizador. Em alguns locais também, um exemplo, eu tenho uma quadra de esportes e tem um fluxo de pessoas lá a partir das 6 horas e quando é meia-noite todo mundo já foi embora. Eu posso estar utilizando isso. A fotocélula não vai ser interessante nessa situação porque ainda vai estar à noite e eu preciso de estar desligando o circuito e a fotocélula não seria suficiente. Então existem vários fabricantes, tá? Se a gente digitar aqui temporizadores, a marca Coel, ela é uma marca muito utilizada no mercado e tem os temporizadores WEG, tá? Temporizador da WEG. Então os relés temporizadores WEG, que são os RTW, nós temos alguns aí no laboratório, tá? Ver se a gente consegue abrir o catálogo dele aqui. A mesma condição. Esses aqui são temporizadores cíclicos. Esses aqui vocês vão estar observando, não sei se vocês vão conseguir ver na imagem. Ver se eu consigo aumentar essa tela aqui. Agora vai ficar nítido. O que acontece? Eu tenho o A1 e tenho o A2. Lembra do 15 e 16? Olha, aqui está o Borner 15, aqui está o 16 e aqui está o 18. Esse temporizador é um temporizador cíclico, tá? Ele vai ter o ajuste de time para desligar e o ajuste de time para desligar. Esse temporizador, observe o símbolo de estrela e observe o símbolo de triângulo. Existe um método de partida que a gente chama de partida estrela-triângulo. Ela tem uma vantagem em equipamentos de grande potência de você partir com uma tensão mais baixa para evitar com que a minha rede de energia não sofra quedas de tensão, ou seja, oscilações. E depois esse fechamento do motor passa a ser triângulo.
E existe um tempo para isso acontecer, senão você vai danificar o motor elétrico. Então, esse tipo de acionamento, de comando, nós vamos estudar no modo instalações elétricas industriais. Mas por coincidência apareceu nessa imagem aqui, olha, um relé estrela triângulo, tá? Então ele já tem um ajuste aqui determinado no máximo e que vai garantir essa comutação de fechamento de motor para estrela para triângulo. E esse aqui não está dando para me identificar, o RTW-PE. Eu não sei se é com retardo na energização ou desenergização. Mas mesma situação, olha, eu tenho a bobina 1, tenho a bobina 2 e eu tenho 15 e 16 e 15 e 18. Tá? 15 e 18. Então fez a alimentação da bobina 1 e da bobina 2. Nós vamos esperar as comutações desses contatos. Eu acho que é um dispositivo bem simples de se trabalhar. É algo que não é tão complicado assim para a gente poder aplicar nas nossas instalações. Olha esse daqui, olha. Esse aqui é um pouco interessante porque você consegue fazer tanto a função de retardo na energização como retardo na desenergização e cíclico. Ele tem uns pontos aqui de programação. A gente tem um desses aqui lá na oficina, no nosso laboratório, que a gente vai fazer uma aula prática lá, se Deus quiser, nos próximos dias aí. Pessoal, o RE, tá? O PE é o pulso na energização. Aqui tem as funções de temporização, aqui no caso pelo fabricante VEC. RTW-RE é retardo na energização, o PE é pulso na energização, o CI é cíclico, o RTD retardo na desenergização, o ET estrela triângulo, o RTW-CIL são ciclos de ajuste de um ajuste ligado, ciclo de um ajuste desligado, RTW-CI ciclo 2 de ajuste ligado, e aqui então, de acordo com as funções que você precisa, existe a codificação, isso para o caso da VEG, tá? Cada fabricante usa uma codificação, utiliza uma codificação. Aí vem aqui as aplicações, né? São muito utilizadas na automação de máquinas e processos industriais, como partidas de motores, quadros de comandos, fornos industriais e injetoras, entre outros. Voltando aqui para o CAD Simulink, então bobina 1, bobina 2, volto a chamar a atenção com relação ao contato desse temporizador. A gente tem que usar o contato que tem esse arco nesse sentido e depois o arco para os que são de efeito de desenergização em atraso em sentido contrário. Eu acho que eu passei o conteúdo que eu gostaria para vocês. Agora eu quero que vocês perguntem, né? Quais são as dúvidas que a gente pode estar conversando. Pessoal, dúvida? Alô? Pessoal, alô? Oi? Tá travando? E ninguém... então foi isso. E ninguém me falou, né? Falou só agora, né? Entendi. Tá, eu gravei, eu vou postar agora aí no grupo de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Pegam, assistam então esse vídeo. Robson, eu não consigo ver o chat na hora que eu tô apresentando, não, entendeu? Por isso vocês têm que me falar via áudio. Se não falar via áudio, eu não consigo, tá? Eu não consigo. Beleza?
Tem que ser via áudio. Mas vamos combinar dessa forma. Eu vou passar para vocês a aula que foi gravada e a gente tira as dúvidas. Eu peço que vocês desenvolvam o trabalho, dá sequência ao trabalho aí para mim. Tá bom? Estou no WhatsApp, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu estou aqui no WhatsApp. Um abraço para vocês então. Até mais.